E aí, pessoal, vamos começar aqui um projeto novo no canal do Pet, que nesse período de quarentena, alguns professores pediram pra gente dar uma revisada nos assuntos que vocês já tinham visto. Então, como eu sou monitor de cálculo vetorial, o professor Juan pediu para me dar uma revisada até os assuntos que ele já deu antes de começar essa pandemia, né? Então, como vocês sabem, o livro que o professor usa na sala é o James Stewart, segunda edição, ou James Stewart 2, da sétima edição. E aqui a gente vai fazer uma revisão do capítulo 14.6, que trata de derivada direcional, vetor gradiente, também aquela parte de plano tangente, vetor normal. Vamos lá. Primeiro, a gente vai dar o conceito de derivada direcional. Então, o que uma derivada direcional representa? Ela representa a taxa de crescimento ou decrescimento de uma função de duas variáveis na direção do vetor unitário fornecido. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui uma coisa. Por exemplo, você está subindo uma montanha. Você, num ponto, numa direção, se você olhar para cima, o vetor está crescendo. Só que nesse mesmo ponto, se você olhar para trás, o vetor vai estar diminuindo. Então, o vetor gradiente, ele representa isso como um número. Por exemplo, você está na superfície, na direção que é dada pelo vetor u, você vai saber se a derivada vai ser positiva, a função vai estar crescendo. Se a derivada for negativa, a função vai estar diminuindo. Então, se f é uma função diferenciável de x e y, então f tem derivada direcional na direção do vetor u, AB, e a derivada direcional de f na direção u, no ponto x e y, é dado pela derivada parcial de x da função, vezes o ponto A, vezes a parte A do vetor, mais a derivada parcial da função em y, vezes a parte B do vetor. Além disso, esse vetor u, ele tem que ser unitário, né? Ele tem que ter o módulo 1. Então, a gente tem que se atentar a isso. Essa derivada é dada por isso, quando o vetor u é unitário. Então, vamos lá. A gente já viu essa primeira representação de derivada direcional, bem simples. Só que tem uma representação alternativa a essa, que o vetor gradiente, que usa o vetor gradiente, né? Que é uma segunda maneira de representar a derivada direcional, a partir do produto interno de vetores. Lembra lá do capítulo de vetores? Que o produto interno multiplica esse com esse e esse com esse. Então, fazendo o produto interno da função aqui, da função gradiente, que é essa função, que ela pega a minha função f e transforma num vetor, que a primeira parcela é dada pela derivada da função em x, e a segunda parcela é a derivada da função em y, e faz o produto interno com u, que está representado aqui. Como o produto interno com u, eu pego a primeira parcela dessa, multiplico com a primeira parcela dessa. A primeira parcela dessa, multiplico com a segunda parcela dessa. Então, dá a mesma coisa que a gente já tinha visto aqui. Esse vezes esse e esse vezes esse. Então, é só uma segunda representação. Mas lembre-se do que é um vetor gradiente. O vetor gradiente é uma função, esse triângulo é uma função, que ele pega uma função qualquer, de uma variável vai dar 1, só que de duas variáveis. Vai dar um vetor de duas variáveis. Se fosse três variáveis, por exemplo, x, y e z, o gradiente ia ser um vetor de três variáveis. Derivada da função em x, derivada da função em y, derivada da função em z. Então lembrem do que é o vetor gradiente, que a gente vai tratar muito daqui para frente com esse vetor gradiente. Então, além disso, o que a gente pode tirar dessa segunda forma de representação? A gente lembra lá de vetores que o produto interno de um vetor com o outro, ele também pode ser representado por o módulo desse vetor vezes o módulo do outro vetor vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores, calculado de um vetor ao outro. Como o cosseno tanto faz ser positivo como negativo, então esse ângulo aqui não muda se você calcular do F para o U ou do U para o F. Só que a gente já viu que o vetor U ele é unitário, né? Cadê? Opa. O vetor U é unitário, né? Então, aqui não vai importar. Então, vai ficar só o módulo do gradiente de F vezes o cosseno do ângulo. E lembrem-se que
Cosseno do ângulo, ele é máximo quando o ângulo for zero, né? Então, quando os dois vetores estiverem alinhados, isso quer dizer, o ângulo zero entre eles, a gente vai conseguir que a derivada direcional seja máxima. Então, dessa forma, a derivada direcional vai ser máxima no ponto x0, y0, quando o u for exatamente na direção do gradiente, ó. Essa parte aqui da direção e essa parte aqui de baixo vai normalizar, porque lembra que o vetor u tem que ser unitário? Então, se eu dividir uma coisa pelo módulo dela mesma, isso aqui vai dar unitário também. Então, sempre quando perguntar, no ponto x0, y0, dado uma função tal, qual vai ser a direção máxima? Aí você pega, faz o gradiente da função no ponto x0, y0 e divide pelo módulo desse gradiente. Então, a terceira e última parte, né, que é o plano tangente. O plano tangente é o equivalente à função de duas variáveis da reta tangente para a função de uma variável. Lembra lá que a gente fazia todo o cálculo, toda a derivada para encontrar a reta tangente a uma função. Aqui, ó, a gente vai encontrar qual é o plano que tange uma superfície. Só que aí você me pergunta, o que é uma superfície? Uma superfície a gente define como uma função de três variáveis, função grande, f de x, y, z, que é igual a uma constante, que é a constante de nível, né? Porque, por exemplo, se você tem uma superfície no k igual a 1, quando você fazer o k igual a 2, ela vai aumentar, k igual a 3, ela vai ser outra superfície. Então a gente vai e faz que a superfície é uma função f de três variáveis com k igual a uma constante. Só que a gente está bem acostumado a trabalhar com funções só de duas variáveis, né? Onde um f de x e y é igual a z. Só que para transformar isso aqui em uma função de três variáveis, é só passar o z subtraindo para cá, ó. F de x e y, aqui vai ter x ao quadrado, y, qualquer coisa, chamamos de x e y, menos z igual a zero. E ó, percebam que agora ficou a função f de x, y e z, porque tem tanto a variável x e y aqui quanto z, e vai ser igual a zero. Então, essa f é uma superfície de nível, porque eu tenho um f de x, y e z igual a uma constante que é zero. Superfície de nível com k igual a zero. Então, tanto uma função de três variáveis, que se escreva desse jeito aqui, como qualquer função de duas variáveis, pode ser uma superfície de nível. Então, o que o Sturt faz? Ele define o plano tangente, que é uma função também de três variáveis. Ó, percebeu que tem x, tem y e tem z. E ela é dada por, no ponto x0, y0, z0, ó, percebeu que sempre tem um ponto, porque se eu transportasse esse ponto através dessa reta, eu ia ter uma função, um plano tangente diferente, né? Então a gente faz que o plano tangente é dado por essa equação aqui, a equação 19 do livro, que é a derivada da função f, essa função aqui que a gente já definiu como é, em x, no ponto x0, y0, z0, vezes x menos x0. Esse x0 é mesmo que x0 é esse aqui. E o x é a variável, né? Mais a derivada da função em y, vezes y menos y0, mais a derivada da função em z, no ponto x0, y0, z0, vezes z menos z0 igual a zero. Além disso, nesse ponto, a gente também pode definir uma reta normal, que não é essa aqui é o gradiente, né? Mas a gente pode definir uma reta normal, que é uma reta partindo do ponto que ela é perpendicular em todas as direções ao ponto, ou ao plano. Então, lá da física a gente lembra que tem a força normal, ela é sempre perpendicular à superfície. Aqui também. A nossa reta normal vai ser perpendicular ao plano tangente e no ponto ela vai ser sempre perpendicular à superfície. E essa equação ela é dada por, a equação da reta normal, né? É dada por x menos x0 dividido por f de x no ponto x0. Basicamente parecido com essa equação, só que em vez do mais aqui tem os iguais, né? E o f de x aqui vai sempre dividindo. Y menos y0 e z menos z0 dividido por f de z menos z0. Aqui o exemplo, né? Então a gente vai para alguns exemplos aqui que eu tirei do livro. São questões, né?
não trouxe exemplo resolvido, porque já está resolvido no livro. Então vamos lá. Essa primeira questão aqui é a questão 29 do capítulo 14.6. Então, determine todos os pontos nos quais a direção de maior variação de função f de x igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 4y é 1 mais j. Então vamos lá relembrar qual é a direção que tem maior derivada direcional, né? Que a função cresce mais. A gente sabe que é quando o vetor u estiver alinhado com o gradiente de f. Vamos ver o que a gente fez aqui. Primeiro a gente está aqui é o gradiente de f, né? O gradiente de f é o vetor, que é a função, a derivada da função em x e a derivada da função y. Quando eu derivo essa função aqui em x, esse termo aqui vai embora, esse termo aqui vai embora, sobra 2x menos 2. E quando eu derivo em relação a y, esse termo aqui vai embora, esse termo aqui vai embora, sobra 2x menos 2, menos 4, né? Então tá aqui, a gente já tem nosso gradiente. Agora, a gente vai ter que encontrar quais são os pontos que tem a maior variação. Só que note, ó, como a direção de maior variação é a mesma direção que o gradiente de f, então a gente conclui que todo ponto em que o gradiente de f tiver, ó, importante, tiver a mesma direção que 1 mais j. Não quer dizer que ele é igual a 1 mais j. Note que aqui o 1 mais j é a mesma coisa que se eu estivesse dizendo que é o vetor 1, 1, né? Se aqui fosse 1 e aqui fosse 1. Só que eu quero que ele seja a mesma direção. Note que o vetor 1, 1 não tem o módulo 1. Não tem módulo 1, né? Ele tem módulo raiz de 2, que é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado na raiz, fica raiz de 2. Então tem a mesma direção. Note a diferença em ser igual a 1, 1 e ter a mesma direção que esse. Então tem que perceber essa pequena diferença. Ele só tem a mesma direção. O u dele é como se fosse 1 dividido por raiz de 2. Então percebe-se que o gradiente de f terá a mesma direção se a derivada em x for igual à derivada de y. Porque percebam, ó, a direção 1 é quando eu tenho tanto x quanto a parte em x quanto a parte em y aqui iguais, né? Então eu pego quando esse for igual a esse. Igualando a parte desse vetor com a parte desse vetor, a gente resolve essa equação, a gente fica com y igual a x mais 1. Notem que não é só um ponto, é um conjunto de pontos. Então, todo ponto que estiver sobre a reta y igual a x mais 1 terá a maior variação na direção citada, né? Então, na reta y igual a x mais 1, todos os pontos terão mais variação no vetor 1 mais j, né? Que é o vetor 1, 1. Aqui tem outro exemplo. Se eu não me engano, eu já tinha resolvido esse exemplo na monitoria, mas é só para lembrar como é que a gente usa essa definição de reta normal, né? Porque esse aqui não está muito bem claro, mas a gente pode deixá-lo um pouquinho mais claro com esse exemplo. Porque a questão pede assim, a questão 58, capítulo, ela pede que mostre que toda reta normal, a esfera x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado igual a r ao quadrado, a gente supõe que esse r é uma constante, né? Passa pelo centro da esfera. Então, note que a equação já está na equação das superfícies, né? Se a gente considerar que o r é constante, a gente vai ter um f de x, y e z igual a um k. Assim, a reta tangente é dada por a equação que a gente já tinha visto anteriormente. Onde x0, y0 e z0 é um ponto que está dentro da esfera. Então, x é o que está na superfície da esfera, né? Então, x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado mais z0 ao quadrado tem que ser igual a r ao quadrado também, já que ele está na esfera. Além disso, a gente pode já retirar aqui f de x no ponto x0, f de y no ponto x0, y0, z0 e f de z no ponto x0, y0, z0. Então, a derivada parcial dessa função aqui, da minha f, que é só esse lado aqui, em função de x é 2x, em função de y é 2y, e em função de z é 2z. Aplicando os valores, a gente fica com 2x0, 2y0 e 2z0. Passa para cá.
Então, aplicando nessa equação aqui, né? A gente tem que fica x0 menos x0 sobre x menos x0 sobre 2x0, y menos y0 sobre 2y0, z menos z0 sobre 2z0. Então, lá no capítulo de curvas, né? Curvas em 3 dimensões, a gente lembra que qualquer curva em 3 dimensões ela é dada por uma função onde o x é uma função de t, o y também é uma função de t e o z é uma função de t. E à medida que esse t vai correndo, de menos infinito a mais infinito, a gente vai construindo nossa equação, né? Aquela seno de x igual a seno de t, y igual a cosseno de t e z igual a t. É uma espiral, vai subindo, parecendo uma escada. Nesse caso aqui a gente não precisa definir tanto. Só que, como a gente não sabe quem é nosso x de t, nosso y de t, nosso z de t, a gente vai citar um valor para uma dessas 3 equações, porque a gente tem uma relação entre as 3, ó. Essa é igual a essa, que é igual a essa. Então a gente vai dizer que o x de t é igual ao próprio t. Então quando t for 0, x for 0. Quando t for 2, x vai ser 2 e assim por diante. Aplicando nessa equação aqui de cima, a gente tem que essa primeira equação, a gente tem essa igualdade, né? E dizendo que x é igual a t, a gente troca t aqui e desenvolve tudo e a gente tem uma equação para y de t, que é y sobre x, y0 sobre x0, t, que antes era x, né? Menos x0 mais y0. A mesma coisa para o z. A gente tem que, se isso aqui é igual a isso, que é igual a isso, então esse é igual a esse. Aqui, aplicando x igual a t, a gente tem aqui z de t, é essa mesma equação aqui. Então, por fim, como a gente já tem uma equação para x, para y e para z, e é uma reta, né? A gente só precisa definir aqui. Antes, como é que eu sei que é uma reta? Uma reta em 3 dimensões é sempre definida onde x, y e z são equações lineares do primeiro grau. X igual a t é do primeiro grau, né? Porque não tem nenhum t ao quadrado, não tem nenhum seno. Y também é, ó. Porque o t aqui, ó, só está multiplicando uma constante, que é y0 sobre z0. Então tá naquela forma ax mais b, né? Onde o a é y0 sobre x0 e o b é isso aqui menos y0 sobre x0. Tá da mesma forma aqui. Então, a gente sabe que é uma reta, agora a gente tem que provar que essa reta passa pela origem. Para a gente mostrar que ela passa pela origem, basta a gente saber se ela passa pelo ponto 0, 0, 0. Então, se x é igual a 0, e a gente sabe que x é igual a t, então t é igual a 0. Aplicando 0 em todas essas equações aqui, a gente fica com 0 aqui e 0 aqui. Fica y vezes x0, fica y x0. Dividido por x0, fica só y0. Menos y0 mais y0 dá 0. Então, quando t for igual a 0, y também é igual a 0. Quando t for igual a 0, a mesma coisa aqui, vai ser 0. Vai ser menos x0, corta com esse menos x0, e o z, menos z0, também dá 0. Então, a gente provou que quando t é igual a 0, tanto x, quanto y, quanto z vão ser igual a 0. E como a gente sabe que a equação é uma reta, essa reta vai passar pela origem. Então, essa questão aqui eu gostei, basicamente, porque ela dá uma noção do que a gente faz com essa equação aqui. Porque, de cara a gente não tem muita noção. Mas fazendo essa questão aqui, a gente dá para perceber que a gente tem que definir que uma dessas variáveis é t e depois aplicar as relações equivalentes, né? Por exemplo, se a gente tivesse dito que x é t ao quadrado, a gente já não garantiria que era uma reta, né? Porque não era uma função do primeiro grau. Mas como a gente disse que x é igual a t, a gente também poderia dizer que x é igual a t mais x0. E já cortava esse x0 aqui, e o x0 não ia aparecer nem aqui, nem aqui. Mas deu certo, né? Então a gente mostrou. Então, esse é o fim, né, da revisão. A gente vai para o próximo capítulo agora, que é o capítulo de máximos e mínimos. Então, qualquer dúvida, qualquer questão, vocês podem deixar aí nos comentários. Eu acredito que vão ter mais projetos desse no PET, de várias disciplinas, então
Valeu, rapaziada.